No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, na pequena vila de Jardim das Flores, encerrava-se a vida do renomado médico, escritor e ativista Ambrósio Oliveira. Ele nasceu em uma quintal daquele mesmo lugar, numa casa que se tornou um santuário para aqueles que _start assista. Hoje, na pequena vila de Jardim das Flores, encerrava-se a vida do renomado médico, escritor e ativista Ambrósio Oliveira. Ele nasceu em uma quintal daquele mesmo lugar, numa casa que se transformou no alvo de inúmeras homenagens ao longo desses anos. Filho de pais humildes, ele cresceu rodeado pela natureza e absorveu os valores do trabalho duro, da solidão e da amizade. Ele se formou em medicina na Universidade Federal de Minas Gerais, onde foi reconhecido por seus excelentes resultados acadêmicos. Ele se especializou em cirurgia cardíaca no Hospital São Lucas, em São Paulo, e mais tarde tornou-se o diretor do Centro Médico da Vila. Ao longo de sua carreira, Ambrósio Oliveira realizou milhares de operações e ajudou inúmeras famílias a lidar com doenças cardíacas e outras condições graves. Ele foi premiado com a Ordem do Mérito Cultural em 2010 por seu trabalho inovador com pacientes pobres em sua própria clínica, onde ele oferecia tratamento grátis a pessoas que não podiam pagar. Ele também era um escritor talentoso e publicou vários livros sobre medicina e memórias de sua vida. Seu romance Coração de Piedra foi adaptado para o cinema em 2015, e ele tornou-se uma figura cobiçada do cinema brasileiro. Além disso, Ambrósio Oliveira era um ativista incansável em causa da proteção ambiental. Ele ajudou a estabelecer o Parque Nacional Serra das Águas e lutou para preservar as florestas locais de serem devastadas pela indústria de madeira ilegal. Ele foi casado com Maria do Rosário por mais de 50 anos, até seu falecimento em 2018. Eles tiveram 3 filhos juntos, todos os quais seguiram carreiras nas ciências da saúde. A vida cotidiana de Ambrósio Oliveira estava cheia de detalhes que inspiraram muitas pessoas. Ele começava seus dias cedo, cortando lenha no quintal para aquecer a casa e cozinhando um delicioso xícaras de café fortes. Ele tinha uma vitrola antiga cheia de discos riscados que tocava enquanto lia jornais locais sobre seus pacientes e amigos. No entanto, a vida não sempre foi fácil para Ambrósio Oliveira. Em 1987, seu filho mais novo, Carlos, morreu em um acidente de carro. A tragédia afetou toda a família e ambientou o resto de sua vida. Mas ele continuou trabalhando incansavelmente, e em 2018, ele foi homenageado com o Prêmio Título de Cidadão Honorário por seu trabalho em saúde pública. Ele também adorava fazer entalhe em madeira como pachime e tinha uma coleção de selos e moedas que ele comprou durante suas viagens ao redor do mundo. Seu hobby mais conhecido, no entanto, foi a restauração de motocicletas antigas, onde ele passava horas esquentando as peças usadas em sua oficina em Jardim das Flores. Ao longo de sua vida, Ambrósio Oliveira tocou a vida de muitas pessoas e suas memórias continuarão a viver por gerações futuras. Ele será lembrado como um médico dedicado, escritor inspirador e ativista tenaz que deixou seu legado nas vidas de tantos. Ao longo da semana, o rádio local dedicou várias horas ao ar para homenagear sua vida, e a televisão nacional apresentou um documentário sobre ele intitulado O Coração de Ambrósio. Em uma cerimônia especial, a cidade de Jardim das Flores inaugurou uma estátua de bronze dele no centro da vila que mostra ele saindo do hospital com uma motocicleta antiga. Ele será eternamente lembrado como o médico do povo. Hoje partiu a vida da Senhora Maria Aparecida Santos, que completaria 81 anos nesta sexta-feira. Nascida em uma pequena cidade mineira chamada Vila das Flores, ela deixou para sempre o cenário brasileiro com sua incrível obra educacional e cultural. Maria Aparecida nasceu na casa de seu avô, Ondinha _start Zá,
canela e feijão eram seus companheiros de criança. Aos 6 anos, começou a estudar em uma escola pública perto da fazenda de sua família. Foi lá que descobriu seu amor pela leitura e por ensinar. Ela se formou em pedagogia no ano de 1960, sendo uma das primeiras mulheres do seu bairro a completar o ensino superior. No mesmo ano, casou-se com o amado Roberto, que morreu em um acidente de ônibus em 2005. Juntos, eles fundaram uma escola em sua cidade natal, que atende até hoje crianças de todas as idades e classes sociais. Maria Aparecida foi diretora da escola por mais de 30 anos, ensinando literatura brasileira aos seus alunos e incentivando o amor pela leitura em todos eles. Ela era conhecida por seu caráter gentil, mas exigente, e muitas vezes foi chamada de professora difícil. Mas seus ex-alunos sempre a lembram com carinho e gratidão, pois ela moldou suas vidas. Além da escola, ela também dedicou sua vida ao trabalho voluntário na comunidade. Ela criou um grupo de teatro para crianças carentes e ajudou a organizar o programa Almoço Escolar em sua cidade. Em 2015, Maria Aparecida foi reconhecida pelo trabalho incansável com a educação brasileira e recebeu o Prêmio Jabuti de Educação, um prêmio que ela considerava o mais importante de sua vida. Maria Aparecida também era apaixonada por jardinagem. Ela tinha uma extensa coleção de orquídeas no seu quintal e gostava de cuidar delas como se fossem suas filhas. Quando tinha tempo livre, ela também gostava de escrever poesia sobre a natureza e as flores que cultivava. O último verão, Maria Aparecida foi diagnosticada com câncer, mas continuou ensinando até os dias finais. Ela morreu em seu lar, rodeada pela família e dos olhares de suas orquídeas amadas. Seus restos mortais foram levados ao cemitério da Vila das Flores, onde ela foi enterrada com uma rosa branca no cortejo. O senhor Luiz Carlos Silva, ex-aluno e amigo da senhora, disse: "Ela era um anjo na terra. Não é fácil perder alguém tão especial." E a Rádio Nacional dedicou um bloco à sua memória, com músicas que ela adorava ouvir, como Garota de Ipanema e Corcovado. Maria Aparecida deixou para a posteridade uma grande marca na educação brasileira e na comunidade. Ela será lembrada por sua dedicação inabalável, seu caráter forte e sua paixão pela literatura e pela natureza. E, como ela gostava de dizer, não é o tempo, é como utilizamos o tempo. E Maria Aparecida utilizou seu tempo para mudar vidas. Anita. Essa é a mulher cujo nome verdadeiro é Larissa de Macedo Machado. Ela é como uma flor exuberante que brilha no meio da mata amazônica, desabrochando seus petais coloridos em uma cenografia brasileira vibrante e multicultural. Seu nome verdadeiro pode ser facilmente esquecido, pois sua personalidade é mais forte e mais viva que a sombra de um nome. Cantora, dançarina, estilista, empresária, Anita é uma mulher que não se contenta em ser apenas uma delas. Prefere ser todas simultaneamente, misturando as cores da vida e desafiando as convenções. Ela é a primeira pessoa no palco, mas também em _start assistente. É o espetáculo mesmo, sua alquimia de voz, corpo e espírito transforma cada apresentação em um ritual de libertação coletiva. Seu talento é como uma força natural, inabalável e irresistível, que desaba das suas veias até atingir o público, onde se enchem de emoções e expectativas. Anita é a voz da geração que vive em ritmo acelerado, que dança com as dificuldades e canta com os sonhos. Seu som é uma mistura vibrante de funk carioca, pop e música internacional, uma fusão harmônica que reflete a diversidade e vitalidade do Brasil contemporâneo. Suas canções são como batidas do coração da cidade de São Paulo ou do Rio de Janeiro, com seu ritmo incessante e sua energia contagiante. Ela canta para quem sonha, que trabalha duro, que vive intensamente e que quer viver a vida em pleno. Anita é um símbolo da mudança, da evolução, do crescimento. Ela não se conforma com o passado, mas aproveita os ensinamentos dele para construir seu presente e futuro. Ela é a prova de que ser autêntica e ousada pode levar a sucesso e reconhecimento, e isso torna dela uma inspiração para muitas mulheres que buscam encontrar a sua própria voz e identidade. Seu impacto cultural é como um rio que corre pelas ruas do Brasil, levando consigo a diversidade e a força do país, e desembocando no mar das suas milhões de fãs.
Anitta é uma lenda viva, uma música em constante evolução, uma história contínua de amor e respeito pelo Brasil e pelos seus sonhos. Ela é a voz da geração atual, e também a voz do futuro, uma voz que não se esquece, que brilha e canta para sempre. Naqueles anos de ouro da cidade do Maracanã, quando o sol se abaixonava em terrenos de alvenarias e as ondas cantavam em pé de serra com a brincadeira do mar, Larissa nasceu como uma luz interrompida no coração daquele bairro. Honório Gurgel, um lugar onde o sol parecia mais intenso, como se o céu tivesse ficado acendido apenas para iluminar aqueles telhados de telhado curvo. Em 30 de março de 1993, em plena luta da vida, Larissa de Macedo Machado apareceu naquele mundo humano, como uma flor quebrando o chão com sua beleza. A sua mãe, uma mulher simples e batalhadora, que queria mais do que tudo dar um futuro melhor para sua descendência. E então, no meio de tantos rumos e trilhas, surgiu essa criança com um coração cheio de música, como uma espécie de balada sem fim. Larissa cresceu envolvida pela cultura carioca, como se o rio tivesse derramado seus ritmos no peito dela desde a primeira infância. Aquele funaná que tocava sempre no rádio da vizinha, aquele samba que rezava nas ruas, e mesmo a música de rua, que cantava a vida de todos em seus corsós e desfiles. E por lá, no coração de Larissa, a música se instalou como uma espécie de amiga invisível, sempre presente para compartilhar suas risadas e seu choro. Mesmo em meio ao barulho da vida, Larissa percebeu que a música era o seu refúgio mais seguro. E assim, cresceu como uma planta com raízes no solo da sua terra natal, sempre abraçada pelos ritmos daquele Rio de Janeiro que cantava em suas veias. Ainda criança, Larissa participava dos corais da igreja, onde seus vocais cantavam como um coro celestial, e a cada nota ela se sentia mais livre. Era assim que a vida tratava, com uma mão amiga abrindo as portas para um mundo de possibilidades. E foi nesse ambiente popular, cercada pela cultura carioca, que Larissa desenvolveu seu desejo de se expressar artisticamente. Como se o fio da vida tivesse se enrolado em seus pulmões e ela só pudesse respirar cantando. E então, Larissa cantou sua vida, com a música que veio do coração, como uma flor que abre suas pétalas para o sol da manhã. E ela cantou pelas que não tinham voz, pelo amor perdido e pela esperança de um futuro melhor. E é nesse lembrete que Larissa, a flor do Honório Gurgel, despertou no coração daquele bairro uma emoção tão forte, como se o sol tivesse dito: esta é uma luz, e ela vai brilhar para sempre. A adolescência de Larissa, cujo nome artístico seria Anitta, era uma mágica complexa. Em pleno Brasil, terra de ritmos e paixões vibrantes, ela buscava um equilíbrio precário entre a sensualidade e a inocência, entre o carinho materno e os desafios da juventude, em um jogo perigoso das sombras e luzes. E foi nesse labirinto que surgiu Anitta, uma homenagem àquela mulher de novela, capaz de ser tanto amada como temida, tão menina quanto sedutora. Larissa estudou administração de empresas em inglês, mas o sonho de cantar ainda dormia nas almas das ruas da zona norte do Rio. Seus olhos sempre olhando para além do horizonte, ela vivia em um mundo paralelo, onde os palcoletos eram palcos e as canções suaves, baladas que cantava sozinha, com a voz vibrante e a alma desabrochada. Entre as mãos sujas da vida cotidiana, Anitta encontrou seu caminho. Participando de pequenos shows em bairros do Rio, gravações independentes no sótão de casas antigas, ela lutou contra dificuldades financeiras e críticas, mas também começou a conquistar espaço com sua voz e carisma. Era como uma flor que nasce nas ruínas, abrindo-se mágica ao sol e resistindo às tempestades. Talento raro chamou a atenção de produtores, que logo apostaram em sua capacidade de alcançar o grande público. Era como se um rio de vida, coberto por rochas e árvores, tivesse sido descoberto e abrir-se ao mar aberto, com o sol brilhante no céu. Anitta, uma menina do Rio que sonhou grande, não apenas se tornou um nome de sucesso, mas também uma representação do espírito brasileiro, vivo, vibrante e cheio de paixão. E a cada nota cantada, a cada palavra dita, ela nos lembra que nós somos tudo, mesmo em tempos difíceis. Como uma canção que vence o silêncio, Anitta nos mostra que mesmo nas ruas mais escuras de nossas vidas, podemos encontrar a luz e cantar, com coragem, amor e determinação. E é nessa conquista pessoal que ela nos lembra que somos todos capazes de alcançar o grande amor, aquela nota perfeita que todo mundo ouve, mas poucos conseguem cantar. Na morninguera paulistana, Anitta nasceu com o sol brilhante às costas,
como um regalo do destino para a terra de seu nascimento. Nas ruas e telhados da cidade, sua infância foi composta por ritmos vibrantes, cores irresistíveis e sonhos inalcançáveis. Crescida nas harmonias do funk carioca, a jovem Anitta desenhava futuros cheios de brilho, embalados pelo batuque das baterias urbanas. Na adolescência, Anissa foi moldada pelos sons que o Brasil tem para oferecer. Ao mesmo tempo que a música brasileira dançava nas ruas, ela também cantava em seus sonhos e transpunha as paredes da sua casa. O funk carioca era seu mote, seu passaporte para o mundo dos palcos e estúdios. Com o tempo, a jovem artista começou a percorrer caminhos distintos, construindo seu próprio estilo marcado pela audaciosidade e inovadora. Em um país onde a música é a alma, ela se destacava como uma flor vibrante entre outras rosas, com sabor e fragrância únicos. A explose de Anitta com o Show das Poderosas foi um estupim para o Brasil e o mundo. O fenômeno nacional levou o artista a ascender ao céu das paradas internacionais, deslumbrando palcos em todas as partes do planeta. A música era como uma espécie de hino para a festa da vida, um grito de liberdade e emancipação, que vibrava nas veias do Brasil e se propagou pelo mundo. Ao longo dos anos, a carreira de Anitta foi marcada por sucessos empolgantes, como Bang, Paradinha e Vai Malandra, que transformaram-se em hinos da juventude brasileira e do mundo. A artista deslumou o cenário musical internacional com colaborações fascinantes, compartilhando palco com J Balvin, Madonna e Cardi B. Anitta, uma embaixadora do funk brasileiro no mundo, é como um sol nascer nas nuvens, um brilho que ilumina o caminho para novos talentos e abre caminhos inexplorados na música brasileira. Seu legado é o de uma artista audaz, dedicada e incansável, que conquistou o mundo com a essência vibrante do seu país. A história de Anitta é uma narrativa viva e contínua da riqueza musical do Brasil, um testemunho imortal das forças criativas que anima seu povo e suas tradições. Anitta, a estrela brilhante do Brasil, personifica o sonho ardente de uma menina das favelas que queria transformar-se em um astro universal. Surgida no sério carioca, ela veio para desafiador e impetuoso, como a chuva do verão brasileiro, caindo sobre o asfalto da cidade do amor. A sua voz, às vezes brilhante, outras vezes suave, é a saga de uma mulher que não se rendeu aos obstáculos, nem àqueles que tentaram amamentar seus sonhos. Suas canções são o hino da resistência e do triunfo pessoal. A música Show das 8 é uma invocação ao poder feminino, em um país onde as mulheres muitas vezes são subestimadas. E Raberta, com a sua energia contagiante, é o grito de liberdade de uma geração que não aceita limites. Anitta canta como um coral de vontades que se fundem em um só desejo, o de ser ouvida, respeitada e reconhecida. A perseverança é o lema da sua vida. A cada dificuldade, a artista respondeu com mais disciplina e dedicação. E foi nessa luta constante que surgiu um novo gênero musical, o funk carioca. Anitta valorizou este estilo, lançando-o para o mundo inteiro. A sua música Vai Malandra é uma homenagem ao funk e às raízes do Brasil. E essa homenagem transformou-se em um reconhecimento internacional. Mas além disso, Anitta quebrou barreiras culturais. A sua música Bang, com o apoio de Iggy Azalea, foi um passo gigantesco para a reconciliação entre os dois continentes. O futebol e a música são as almas gêmeas do Brasil, e Anitta uniu os dois em uma única melodia. E é que a sua perseverança inspirou uma nova geração de artistas brasileiros. Jovens sonhos emergiram da massa anônima, buscando o sol da fama. Anitta se tornou a estrela que iluminou o caminho